E hoje a gente fechou as portas até para os alunos que estavam vindo agendados, até dia 30, pelo menos, né? Até novas informações do governo do estado. Então o SESC segue com as informações, seguindo à risca aí o que o governo do estado tem trazido, e na medida do possível a gente trabalha com agendamentos de alunos. Antes de entrar no SESC, né, eu tive uma trajetória aí dentro da área de trabalho e atuação junto à população de pessoas com deficiência e suas famílias. Então, como vocês podem ver, minha formação, eu já sou mais velho, minha formação foi em 96, na Universidade de Mogi das Cruzes, né, e lá eu comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho foi com recreação, foi como, na época era um estágio, mas era gratuito, né, nós não recebíamos nada. Então fui trabalhando no entorno de Mogi das Cruzes. E a recreação foi um viés forte da minha carreira antes de começar das aulas. Depois eu trabalhei em academia, trabalhei em escola regular, trabalhei em escola particular. Por volta de 1997, depois de formado, eu formei em 96, eu comecei a trabalhar junto à população de pessoas com deficiência, né, por meio da recreação. Então, um colega que já trabalhava na ONG me convidou, sabia que eu trabalhava com recreação e perguntou se eu não queria trabalhar com recreação para pessoas com deficiência. Eu falei, mas eu não sei nem do que se trata, né, trabalhar com essa população. Ele falou, vamos lá, se você não gostar, você não precisa ficar. Né? Então, você tem experiência na área de recreação, a gente vai construindo junto a esse trabalho. Eu falei, beleza, aí eu fui. Aí eu fui nessa ONG que é a PABB, né, uma associação que funciona em território nacional, em 14 estados, não sei se já ampliou, faz um tempo que eu já saí dela, com programas de esporte, lazer e assistência social para pessoa com deficiência. Eu fiquei lá por 17 anos, né, e lá eu trabalhei em várias instâncias, recreador, educador, técnico, coordenador de lazer de São Paulo, de esportes, depois coordenador nacional de lazer na instituição, antes de sair. Da PABB eu trabalhei no Instituto APAI na época, na área de formação, então aquele curso 180 horas de educação inclusiva, eu passei por lá, dei algumas disciplinas lá, a gente fez consultoria com a Secretaria Municipal de Educação, aí saí do Instituto APAI, trabalhei na Trilha, que era uma escola especial, CARI, escola especial, depois passei pela Mais Diferenças, que é uma ONG que trabalha com cultura, lazer e educação inclusivos, e aí foi quando eu entrei no SESC, né? Então, assim, quando eu entrei no SESC, eu estava há algum tempo trabalhando com consultoria e dando curso, né? Nessa área de atuação. Recreação, lazer, educação física na escola, esportes, educação, formando profissionais para a área de pessoas com deficiência. Entrei no SESC, hoje atuei como educador físico esportivo, dando aula de hidroginástica, natação, enfim, né? E aí eu migrei para a área de gestão. Nesse meu período no SESC, eu trouxe algumas coisas da minha experiência para o SESC. Enquanto educador, tive a oportunidade de dar alguns treinamentos para os educadores do regional, né, por duas ou três vezes. Tive a oportunidade de passar ali por Presidente Prudente, a gente fez um circuito inclusivo, que lá eu conheci a Gabriela Tolói, né, May, que está lá, então eu conheci a Gabriela lá. A gente passou por algumas universidades de Tupã, Damantina, passou pela prefeitura, e aí a gente fez alguns trabalhos legais, a PAI. Aí eu tive oportunidade de ir para Ribeirão Preto, então assim, eu continuei sempre ligado com essa área. E no SESC eu atuei no Simpósio de Atividade Física Adaptada também, como parte de comissão organizadora, participei como congressista, né? Participei também ministrando algumas oficinas, apresentando trabalho, e tive a oportunidade, que foi o último trabalho, pelo IFAPA em 2018, 19, né, May? 2019 no IFAPA em Charlottesville. Foi uma experiência única que eu encontrei a May lá também. Só para vocês entenderem mais ou menos de onde eu falo, né? Qual é o meu tipo de experiência. E eu vou tentar fazer um recorte aqui. Eu organizei uma fala, não tem uma apresentação, tá bom? E aí a gente vai trocando ideia, vocês ficam à vontade de levantar a mão e perguntar.
Minha cola está aqui no WhatsApp, no tripé, eu estou olhando aqui do lado, então assim, somos meros mortais. E aí eu começo para vocês, assim, estava falando para mim esses dias, como a gente às vezes quer fugir da área e a área não deixa você fugir, né? Então assim, você está lá no seu canto, acha que já acabou sua contribuição e sempre tem mais uma para a gente fazer, e a gente faz com maior satisfação e maior prazer. Eu começo a minha fala agora, de verdade, lembrando de uma historinha, como que eu tive o primeiro contato com pessoas com deficiência. Eu era um garoto de aproximadamente 4, 5 anos, faz tempo, né, gente? 4, 5 anos, e a minha mãe saía para ir na rua, eu morava num prédio antigo, que não tinha elevador, e eu ia andar com aquelas motoquinhas de plástico, e ela me levava e ela parava para conversar com uma vizinha. E a vizinha do prédio seguinte, que era um prédio similar, também não era prédio grande, ela ficava com um carrinho de bebê grande e com um jovem com deficiência, né? E eu não sabia, nem imaginava que ia trabalhar nessa área, mas eu nunca queria ir. Toda vez que minha mãe ia conversar com essa mulher, eu não queria ir, porque eu chegava lá, ele vinha querer conversar comigo e ele me pegava e me beliscava. Né? Então, assim, ele não tinha controle da apreensão manual dele, e aí ele vinha todo cheio de riso. Não era um cara que era para estar num carrinho de bebê, né? Se a gente pudesse falar hoje, esse cara não estaria num carrinho de bebê nunca, né? E aí toda vez que a minha mãe ia aproximar desse cara e dessa vizinha, eu não queria ir, porque eu ia chegar perto, ele ia se aproximar para interagir comigo, só que me beliscava, pegava no meu braço, que era fino, ele devia ter o quê? Uns 14 anos, 15, era grandão, né? E dava um sorrisão, aquele sorriso meio estereotipado, e vinha me beliscar. Eu arriscaria dizer hoje que ele tinha síndrome de Angelman, né? Que é uma das síndromes do transtorno do espectro do autismo, né? E aí, assim, só que naquela época era uma situação muito ruim para mim. E ali eu comecei a a construir narrativas em torno da pessoa com deficiência. Né? Então, assim, meu primeiro contato me deu esse toque que foi o do beliscão, né? E de eu não querer. Depois eu estava no prédio, no último andar tinha um cara que era esquizofrênico. Não é deficiência, é uma doença mental, mas foi o contato com uma pessoa que apresentava algum tipo de diferença no comportamento, no jeito de ser, na maneira de se expressar. E o cara. E aí foi assim. Aí eu estudei 12 anos na mesma escola pública, não encontrei nenhuma pessoa com deficiência. Não lembro. A única pessoa com deficiência foi uma professora do primeiro ano do ensino fundamental, era a primeira série na época, que ela tinha uma amputação de membro superior, né? Então, assim, o braço dela vinha até o cotovelo. E eu lembro muito dela porque ela vinha e batia na cabeça da gente com a régua, né? Então, assim, eu era uma criança que era ativa, não parava, e aí para ficar quieto tomava reguada na cabeça. Eram bons tempos aquele, psicologia e educação animal. Assim, essas são as lembranças de infância. Depois, a próxima pessoa com deficiência que eu fui ver foi no ambiente da faculdade. A professora de educação física adaptada na época, ela trabalhava, acho que na PAI de Mogi das Cruzes, alguma instituição, e ela levou um grupo de pessoas com autismo. E a gente estava num ginásio que era um ginásio fechado, que era de ginástica artística, então tinha cama elástica, tinha as barras paralelas, tinha tudo, a gente fazia lá. E aí ela escolheu fazer essa aula lá. Daqui a pouco entrou os caras com autismo, alguns gritando, outros balançando o corpo e não sei o quê, e aí começa aquela tiração de sarro, né, dos colegas que já não sabiam quem era que estava entrando, aí começa a imitar os caras, começa a imitar o trejeito, começa a não sei o que. A gente era assim, gente, eu não vou ser hipócrita e falar que eu nunca fiz isso, porque eu fiz, né? Isso acontece, era coisa de moleque, né? 21, 22 anos e não tinha a compreensão do mundo que eu tenho hoje, e que vocês têm hoje, né? É muito diferente. Enfim, esses foram meus contatos, os primeiros. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Foi a partir daí que eu comecei a formar a minha narrativa em torno da pessoa com deficiência, meus conceitos, meus preconceitos,
E aí eu comecei a trabalhar na APABB, comecei a trabalhar com a recreação, comecei a me desenvolver, não tinha teoria nenhuma, era tudo na raça, né, era criar atividade recreativa, era levar os caras para os espaços e fazer atividade lá. E geralmente eram jovens e adultos, na sua maioria com deficiência intelectual. Tinha pessoas com paralisia cerebral, tinha pessoas com autismo, tinha pessoas com deficiência física associada a uma deficiência intelectual, ou paralisia cerebral e perda auditiva, ou visual, né, porque são comorbidades em alguns casos, muitas vezes. E aí eu comecei a atuar. E aí eu fui me interessando, como eu disse anteriormente, eu fui trabalhar com a gestão das equipes. E eu sempre fui fuçador, né? E aí eu comecei a basear no que a gente vai basear esse trabalho. E aí quando eu fui trabalhar no núcleo como técnico responsável, já começou a me inquietar. Quando eu fui trabalhar na sede, que eu era responsável pelas equipes de mais 13 estados, aí eu comecei a querer embasar em conceito o trabalho. Aí eu comecei a fuçar por conta. Por que eu estou contando toda essa trajetória? Porque eu me ancoro num texto do Jorge Larossa, né? Jorge Larossa é um texto que tem PDF, fácil de baixar, é Nota sobre o Saber da Experiência e Experiência do Saber. E eu vou trazer de uma maneira bem precária e rasa, né, o que o Jorge Larossa traz, que a gente vive numa sociedade que é da informação e do conhecimento. E hoje, muito mais do que a época que ele escreveu esse texto, eu não lembro o ano. Mas você tem informação muito rápida, um clique você tem informação, um aplicativo você tem. Então eu até estava conversando com a May, né, antes de vir para cá, não hoje, mas outro dia. Tem tudo no YouTube, gente, tem tudo na internet, tem tudo. Vocês vão pesquisar atividade, tem tudo. Não precisa vir um cara aqui falar para vocês. O que precisa é a troca de experiência, né? Ou ver o que a gente complementa. E o Larossa fala justamente disso. Ele fala assim, de que maneira nós vivemos as experiências? De que maneira nós nos permitimos viver experiências de maneira que essas experiências nos afetem? Então, eu posso viver uma experiência e sair afetado dela negativamente em relação ao que eu senti, né, daquela experiência. Eu vou dar um exemplo, e vão vindo imagens durante a fala, né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui para um acampamento com pessoas com deficiência, jovens e adultos, que não era o que eu trabalhava na PABB, que era extremamente organizado. Eu fui num outro ambiente, com uma equipe muito menos experiente e com jovens e adultos com deficiência. E já foi uma experiência ali muito difícil para mim. E aí eu estava comendo e tinha um cara que ele estava no meu quarto, e geralmente na hora do jantar, na hora do café e do almoço, na época se chamava de monitor, era responsável pelo quarto, pela alimentação do seu grupo. Tinha aqueles que tinham independência e tinha os que não tinham independência, você precisava cortar, às vezes até dar na boca, enfim. E esse cara, ele tinha uma má formação na face. Não era uma má formação assim de aberração total, não. O problema dele era no maxilar. Então a boca dele não fechava. E a salada era de beterraba crua. E a gente estava comendo. E aí esse cara começou a comer e começou a cair aquela água vermelha. Ela caía, ele não conseguia fechar a boca. E eu já estava trabalhando há anos com um grupo de pessoas com deficiência. Para quem trabalha, você sabe que você está sujeito a vários encontros, várias experiências diferentes. Mas aquela em especial não tinha vivido. E aí o cara começou a me incomodar. Aí ele começou a me incomodar, eu comecei a corrigir ele, olha, fecha a boca, olha, não sei o quê. Mas porque estava me incomodando, não porque eu entendia que era importante para ele, só que eu não tinha essa percepção na hora, né? O cara ficou bravo de tantas investidas que eu dei, ele deu um tapão na mesa assim, e levantou, bravo, e saiu. Aí o pessoal que era do outro acampamento, responsável, veio falar comigo, aí me deu bronca, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Depois eu fui pensar sobre essa experiência, né? Então essa experiência, naquele momento, me afetou negativamente, né? Ela podia pautar as próximas experiências comigo, né? Eu, por exemplo, tinha muita facilidade, como a May colocou, e muita afinidade com as pessoas do transtorno do espectro do autismo. Eu adorava.
talvez eu tinha muitas coisas que eu me identificava ali com eles, principalmente em muitos casos a questão da hiperatividade, né, de não ficar parado no lugar, enfim. Muitos casos, não quer dizer que isso é generalizado, todas as pessoas com autismo são assim, isso é importante frisar, né. Então, assim, essa experiência me afetou negativamente. Eu tive muitas outras que me afetaram positivamente, mas eu me permiti vivê-las. Isso é o grande barato da coisa, né? Será que a gente se permite a viver essas experiências? E como a gente se permite? E o que a gente faz com que a gente se permite viver? E aí eu estou falando de experiência que vem, às vezes, embasada em conceitos, em teoria e tal, e experiência que não vem embasada em nada, vem com o que você tem da vida. E é lógico que você tem que aproximar um do outro, né? E construir um modo de trabalhar e um modo de seguir. Então, assim, permitam-se a viver essa experiência hoje, né, de escuta e de fala também, se vocês, porque aí eu exercito a minha escuta. Né, a minha escuta eu venho exercitando há alguns anos, porque assim, você já viu que eu sou um cara que fala muito. Então eu tenho que exercitar a escuta também. Quando vocês precisarem, me interrompam e se fizerem link ou conexão com alguma coisa, né? Se discordarem, é importante que a May falou e eu estou trazendo, é um recorte de algumas experiências que vocês vão poder fazer conexões com as experiências práticas de vocês, se alguns de vocês já tiveram, com conceitos teóricos, se vocês já tiveram ou não tiveram, e confrontar. Ah, isso aqui não bate com o que o fulano falou, isso aqui não bate com o que a May trouxe. Ah, eu acho que é aí que está a grande sacada, a construção do conhecimento se dá nisso. Eu acho que é difícil a gente ficar só com um ou só com o outro, né? E aí, uma outra situação que eu percebi é que a partir dessas experiências, eu fui, assim como eu falei da experiência com o menino, com a experiência com a professora, com a amputação, com os jovens com autismo na faculdade, quando eu fui trabalhar na gestão, que eu comecei a querer embasar, eu comecei a buscar conceitos. Então aí eu entrei, por exemplo, na ONG, eu fiz uma loucura, né? Eu falei, eu vou prestar um mestrado do Mackenzie, que era distúrbios do desenvolvimento. Pedi para a ONG pagar, a ONG não tinha grana, não, presta primeiro, se você passar a gente paga. Só que eu fui lá, prestei, passei, mas não pagaram. Aí eu fiz 6 meses das disciplinas obrigatórias, isso foi em 2002, se eu não me engano. E em termos de conhecimento teórico, me ajudaram muito. Eu não saí com título, porque eu só fiz as obrigatórias, né? Mas me ajudaram muito. Então eu fui construindo, né, o meu conceito e os preconceitos. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês? É igual quando a gente brinca, jargões são criados. Corintiano é? O que as pessoas completam? É o quê? Fala, Julie. Estava sem som. Ladrão. Ladrão, olha isso. Tem um outro que fala maloqueiro, né? Se a gente for falar São Paulino aí os torcedores do outro time apelidaram de Bambi e não sei o quê. E aí hoje a gente vai para a política. Então, assim, são todas narrativas construídas em torno de determinados grupos. E as pessoas passam a se identificar a partir daquelas narrativas, né? Então, a partir de hoje, vocês vão ter uma imagem do Wagner, né? Só que é um pedaço do Wagner, né? A May tem outro pedaço do Wagner, né? E assim, no Sesc é o Vagnão, né? Para as pessoas da família é o Júnior, Juninho, o cara com quase 50 anos é Juninho. Para os meus filhos é o pai, enfim, a gente vai construindo narrativas. Só que essas narrativas, elas não trazem tudo o que a gente é. Em relação à pessoa com deficiência, a mesma coisa, né? São construídas narrativas que se tornam muitas vezes estereótipos, porque muitas dessas pessoas carregam estigmas, são marcas, muitas dessas marcas são nos corpos, assim como trazem as pessoas trans, assim como trazem as pessoas gordas, obesas, assim como trazem várias pessoas, as pessoas com deficiência trazem estigmas, que se tornam estereótipos, né? Então, é muito comum quem trabalha na educação, não sei como está hoje, a May que acompanha muito mais os estudos, mas assim, aluno de inclusão, vinha grifado, negritado nas listas,
aluno de inclusão. Você constrói um estereótipo, né? Ah, entrou um Dalzinho na turma hoje. Entrou um PCzão. Entrou não sei o quê. A gente vai construindo. É comum quem trabalha no meio falar, mas a gente carrega histórias nesses nomes. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma delicadeza, tem que ter um cuidado com as pessoas. Ah, entrou o Maurício na minha turma e ele tem autismo. É diferente, já muda, né? Entrou um autistão. Já falei isso várias vezes, gente. E se eu não tomar cuidado, eu falo. Nossa, hoje eu vi uma Dalzinha, coisa mais linda. Chegou perto de mim, me deu um abraço, tão fofinha. Será que todas as pessoas com síndrome de Down são tão fofinhas? Já tomei tapa na cara de pessoa com síndrome de Down, né? Então, assim, a gente constrói. Se eu perguntasse para vocês, como que é uma pessoa com síndrome de Down? Então, vamos abrir o microfone. Quem quiser falar, me fala. Como é uma pessoa com síndrome de Down? Observação interessante essa, cara. O padrão que o pessoal fala é que eles são muito amigáveis, né? Toda vez que falam sobre a síndrome de Down, é muito amigável que mostra. Muito bom, Marco. Obrigado pela contribuição. Quem mais? O Marco trouxe uma característica que as pessoas trazem, amigável. Quem mais? Pode falar, gente, sem medo de ser feliz aqui. Síndrome de Down. Uma pessoa com síndrome de Down, se a gente fosse da minha época, né? Amar é e completava, né? Pessoa com síndrome de Down é... Vai lá, gente, sem medo. Tem o estereótipo também delas serem gordas. A Daisy colocou, né, no chat aí. Tem um estereótipo. Amei. Brincalhonas, divertidas. Brincalhonas, divertidas. Vocês já pensaram que uma pessoa com síndrome de Down pode ser sexy? Já? Pode ser. Tem algumas na rede que eu sigo que as meninas são sexy. E elas têm um sex appeal e elas fazem questão de mostrar, né? Então, assim, nunca alguém poderia pensar, olha lá, a Daisy segue umas modelos com Down no Insta, né? Então, assim, é uma questão que a gente nunca imaginaria, por exemplo, numa pessoa com deficiência, né? Pensar uma pessoa com autismo, né? Quem teve já contato com uma pessoa com autismo aqui? Alguém já teve? Já, Julie? Como é que era a pessoa? Era uma criança, um jovem, um adulto? Era um adulto. Adulto. Só que o nível de autismo dele era bem avançado, então era muito difícil a comunicação, né? Tá. Eu acho que a Julie traz coisas importantes aí, né? A comunicação é uma das áreas de acometimento aí do autismo, do transtorno de espectro do autismo, né? E algumas pessoas podem ter essa área um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco menos desenvolvida do que outras. É uma característica que é levada em consideração para o diagnóstico da pessoa com transtorno de espectro do autismo ou transtorno do autismo. Só que ela não é fechada. Então, por exemplo, tem pessoas que estão dentro do transtorno e passaram por uma estimulação precoce, ou tem um ambiente diferente familiar, ou tem um ambiente escolar diferente, tem uma rede de apoio, de terapia, enfim. E a comunicação dessa pessoa é diferente, por exemplo, desse cara que a Julie está trazendo, né? Então, são muitas implicações que diferenciam as pessoas, mas que a gente insiste em colocá-las todas no mesmo lugar. Então, assim, essa parte que eu trouxe das experiências, elas são importantes para isso. Então, de repente, a experiência que a Julie tem com uma pessoa com autismo, eu vou falar o nome de quem eu estou vendo na tela aqui, né? A Vanessa está falando que a pessoa com autismo era sistemática, ela gostava das coisas sempre iguais. Então, uma das coisas mais importantes para as pessoas com autismo é a questão das rotinas. É uma maneira de contribuir para que ela se organize internamente, né, para que ela não se desestruture e consiga realizar as tarefas que são importantes para ela.
Tem até um método que trabalha isso, que é o TEACH, né? Principalmente, acho. O TEACH e o ABA, se eu não me engano. Ele ajuda a organizar rotinas, né? Ajuda as pessoas. Mas também tem umas armadilhas com esses métodos, né? É mais ou menos se eu estivesse fazendo uma apresentação de PowerPoint aqui, seja aquele Prezi. Isso, é o Atypical, não sei se é essa série que ela está falando, acho que é, né? Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma apresentação aqui e some um slide que eu tinha para apresentar, eu vou me virar nos 30. Casal de gêmeos com autismo, que os pais descobriram cedo. Então, o diagnóstico precoce é muito importante para as famílias que têm filhos com autismo, né? Mas são poucas famílias que têm acesso a esse tipo de diagnóstico. E aí a gente junta com outras coisas, que é onde é feito esse diagnóstico, que tipo de diagnóstico, tem um monte de implicações aí que complicam o processo, né? Às vezes tem até pessoas que não têm autismo recebendo diagnóstico que têm autismo, né? Enfim, são coisas ainda ruins do nosso sistema de saúde, sistema político, não sei como que a gente pode chamar tudo isso. Era uma loucura aí, é mesmo. Eu até me perdi, eu não sei onde eu estava antes de eu ler aqui. Então, assim, só para a gente pensar que assim, as pessoas são diferentes, elas vão se apresentar de maneiras diferentes, e o importante é a gente poder pensar como a gente lida com isso, né? Como a gente lida com essa diferença, e o que a gente traz nosso que encontra essa diferença, e o que a gente faz com isso, e onde a gente busca isso, né? Então, eu lembrei. Então, a Julie tem uma experiência com um adulto com autismo, a Daisy tem outra, o Pedro tem outra, o Matheus tem outra, e você pode ter certeza, se você fizer uma pergunta, como que é a pessoa, vai vir uma característica principal, né? E aí, às vezes, a gente já comete o equívoco de levar a pessoa por essa característica principal. E aí a gente fecha possibilidades para essa pessoa. E ela não consegue sair disso, porque tinha um texto que eu li, faz muito tempo, eu nem sei onde está esse texto, chamava Françoise Doutor, e ela falava de imagem corporal, né? E assim, a linguagem constitui o sujeito, né? Então eu constituo a minha imagem a partir do que o outro me diz. Então, muitas vezes, se eu sair daqui desse dia de fala com vocês, falar assim, nossa, o Wagner era divertido, não, o Wagner era muito sério e tal, não sei o quê, dependendo dos encontros que eu tivessem com vocês, eu ia começar a construir uma imagem dentro desse grupo de mim, né? E isso para uma criança em formação, isso para uma criança com deficiência, é muito sério, é muito importante, porque dependendo do que a gente leva para essa criança, para esse jovem, ela vai constituindo como sendo a imagem que ela é. Isso acontece com a pessoa obesa, isso acontece com os corpos trans, né? Isso acontece com a questão do cabelo crespo, isso acontece com tudo, né? Então, assim, por isso que a nossa linguagem ela é muito valiosa, valorosa e perigosa, dependendo do uso que a gente faz dela, né? E aí eu entro, assim, eu estava fazendo Poderosa, muito Poderosa, tem uma potência muito avassaladora, tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente vê isso, e ainda em tempos de redes sociais, e enfim, ela se torna muito mais rápida, né? Ela é muito mais, como diz lá o filósofo Bauman, né? Vivemos numa modernidade líquida. Então, assim, tudo é muito efêmero. Então, é efêmero, mas tem um impacto muito grande, né? Aí, assim, só para vocês entenderem essa questão da experiência, da construção de narrativas, e quem trabalha nessa área tem uma responsabilidade que é contribuir para a construção de novas narrativas e, se possível, desconstrução de narrativas. Então, com o que você tem, com os conceitos que você tem, com a experiência que você tem, tornamos-nos responsáveis. A partir de hoje, vocês são mais responsáveis do que meia hora atrás. Porque já tiveram questões para pensar, para provocar, para inquietar, ou só para agregar as que vocês já tinham, mas se tornam mais responsáveis,
né? Então, a partir do momento que a gente entra em contato com conhecimento, com algum tipo de experiência, isso muda para a gente. E aí, naquela trajetória de experiências, como eu disse para vocês, eu tive que pesquisar. E aí foi meio que autodidata ali, fui pesquisando na internet, fui baixando texto, fui lendo livro, fui comprando. O primeiro teórico de lazer que eu entrei em contato foi Dumazy, né? Geoffroy Dumazy é um sociólogo francês, né? Aí depois eu vou citar alguns nomes que fizeram parte, eu não li livros inteiros desses caras, gente, eu sempre consultei, né? E eu acho que isso é importante. Eu sempre fui um generalista, eu nunca me aprofundei em algo, talvez essa é a minha dificuldade do mestrado, né? Eu sempre fui generalista. E Dumazy, Caloas, Marcelino, Luiz Otávio, depois agora uma galera mais, né, tem o Helder Isayama, que era da UFMG, tem a Heloísa Turins, acho que era da Unicamp, se eu não me engano, né, o professor Bramante, que agora está no boarding do WLO, né, quem mais? Cristiane Lucy Gomes, Silvia do Amaral, que é da Unicamp também, Simone Requia, professor Uvinha, que é o diretor da USP Leste lá, Reinaldo Pacheco, o Pacheco é da USP Leste, já uma pegada mais crítica do lazer, né? O Mascarenhas, já uma galera que escreve sobre o lazer de uma maneira crítica, professor Magnani, do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, que estuda bastante a questão da metrópole, do lazer na cidade, da apropriação de espaços públicos com recorte etnográfico, né? E o último que eu vi foi o professor Clerton Martins, que é da Unifor, que ele trabalha em parceria com a Universidade de Deusto, na Espanha, né? Tem um grupo que chama Ótium, ele coordena um grupo de estudos sobre ócio, e que traz uma pegada que é mais o ócio com fim em si mesmo, é na faculdade de psicologia. Então, assim, eu estou nesse ponto, vai ter o Dia Mundial do Lazer, MEI, lá no Sesc, em parceria com a WLO, o World Leisure Organization, acho que esse é o nome, né? Então tem o Dia Mundial do Lazer, eu estou montando a programação do Dia Mundial do Lazer. Então, assim, o professor Cler, o Sesc começou com o Dumazy. Dumazy veio da França, décadas atrás, e começou o Sesc. O Dumazy traz um lazer pautado por interesses artísticos, interesses esportivos, atividades manuais, atividades, enfim. Só que é um lazer fazendo um olhar crítico, e não estou falando do Sesc, eu estou falando do conceito, porque esse lazer é importante, mas ele é funcionalista, ele está pautado nas relações trabalho e lazer, só, trabalho e lazer. Fala do tempo livre, né, do tempo livre, e se você puder fazer uma provocação, que tempo livre é esse? Então, assim, para ficar a pulga atrás da orelha, né, o trabalhador trabalha, mas ele tem um tempo livre para voltar bem para o trabalho. Então, assim, e o ócio do Clerton, ele já questiona, ele é pautado no sujeito e não na atividade. A transformação que o sujeito tem em cima, no seu momento de fruição, né? Então, acho que é interessante a gente poder pensar sobre as duas perspectivas. O Dumazy traz o lazer ativo e o lazer passivo, né? Atividade e passividade, ela está relacionada ao quê? A como esse indivíduo é afetado durante a experiência. Então, se eu falar para vocês, o teatro é passivo ou é ativo? Quem vai no teatro? Depende, a May falou. Estou fazendo leitura labial, May. Eu acho que se você for o ator, é ativo, mas se você for a plateia, é passivo. Algo assim. Olha lá, o Pedro trouxe. Quem acha que o Pedro está no caminho? Atividade e passividade no lazer. Ai, ai, ai. Acho que atividade e passividade, acho que segue esse caminho, mas ele não está pautado na realização prática da coisa, mas em como aquilo te transforma. Então, por exemplo, eu posso sentar no teatro e assistir uma peça, ou posso assistir um filme, sei lá, Bacurau. Fui lá assistir Bacurau, do jeito que eu entrei, eu saí. Nossa, que filme ridículo. Não mexeu em nada comigo.
mas de repente eu posso sair de lá fazendo várias conexões. E eu que trabalho com programação, eu posso, nossa, me pôs para pensar da questão do não sei o que, é isso, a Vanessa está trazendo, é isso, Vanessa. Então, assim, eu acho que entra na questão, pro ator, Pedro, também é ativo, porque todo ator se transforma no processo da atuação, né? É mais nesse sentido do que no do movimento, da realização da atividade em si, né? Eu lembro muito daquele filme Intocáveis, que sensibilizou muita gente, né? Eu lembro de uma fala de um cara, para o trabalho lá do IFAPA, o cara fez uma fala da entrevista que eu fiz, um funcionário com deficiência do SESC, o Fernando Fujita, antes de adquirir a deficiência, ele gostava de esportes radicais, né? E aí ele tinha uma handbike, depois da deficiência, que ele ia dar porque o do IFAPA era sobre bem-estar, né? Acho que era isso o último tema, né? Felicidade, acho, né? E aí o Fernando me trouxe. Eu falei, qual que é o teu maior momento de felicidade na prática de atividade física? Ele falou assim, quando eu peguei minha handbike, dei um rolê na praia e parei para tomar uma água de coco e ficar olhando para o mar. Então, assim, aquele lazer dele sentado na beira do mar, tomando uma água de coco, com certeza era ativo, né? Transformou de alguma forma aquele momento. Então é em cima disso que eu fui construindo aí os conceitos do lazer, né? A recreação sempre teve junto. Eu acho que tem muito mais gente que escreve sobre a recreação, mas na minha época era o Cavallari, Vinícius Cavallari, e agora tem quem traz muitas coisas é o Thiago Aquino, né? O famoso Paçoca, né? Que todos conhecem, muita gente. O Paçoca faz um trabalho de escrita aí com o grupo da ABRE, Associação Brasileira de Recreadores, muito, muito grande, muito intenso. No lazer, vocês vão achar a ANPEL, né, que é a Associação Nacional dos Pesquisadores do Estudo do Lazer. E aí tem os grupos de estudo do lazer nas universidades, então dá para pescar bastante coisa. Eu fui indo atrás disso. No SESC, eu entrei em contato com jogos e brincadeiras tradicionais num evento na USP, e lá conheci Suraya Chungsaura, conheci Renata Meirelles, Gandhi Priorsky, é uma galera que estuda jogos e brincadeiras tradicionais, que eu acho que tem muito a ver com a pegada do lazer também. Tem uns trabalhos que chama Territórios do Brincar, da Renata Meirelles, depois vocês procuram, a coisa mais maravilhosa, pega crianças do Brasil inteiro e tem uma parte de um trecho que tem uma menina ou um menino, não lembro, brincando com uma folhinha e fazendo um brinquedo com uma folha, né? Então, assim, totalmente diferente de uma criança que vive hoje num prédio, numa cidade. Não quer dizer que ela não possa ter essa experiência, mas ela tem outras opções, né? Então, acho que tudo isso pode estar dentro do escopo do lazer, né? Os jogos e as brincadeiras tradicionais estão dentro do escopo do lazer e da recreação. E aí, se a gente parar para pensar, dos temas do Enarel que eu fui em Ouro Preto foi direito social ao lazer. O Mundial de Lazer traz um dos tópicos importantes, direito social ao lazer. E aí eu só pus esse tema para a gente fazer uma pergunta para vocês. Quem tem direito ao lazer? Quem tem, gente, direito ao lazer? Todos. Quem é que são esses todos? Há uns anos atrás, não sei se a May lembra, tinha um livro da Cláudia Werneck que dizia: quem é que cabe no seu todos? Quem é que cabe no todos de vocês? Porque o todos do Wagner é um, da Stephanie é outro, do Francisco é outro, do Lucas é outro. Ou será que são os mesmos? Da Márcia, será que são os mesmos? Né? Então, assim, é bem legal a gente poder pensar que nós temos uma Constituição animal, que ela prevê todas as coisas. A gente tem uma lei brasileira de inclusão que prevê todas as coisas. A gente tinha, né, agora tentaram mexer, né, que é um Plano Nacional de Educação Especial, tinha um plano maravilhoso, e futucaram nele lá, né, não sei se está tão maravilhoso ainda, não sei, tem controvérsias na discussão sobre isso. Então, assim, tem legislação para que todos tenham acesso ao lazer, mas será que todos têm?
Quem mora em comunidade periférica tem acesso ao lazer da mesma forma que quem mora numa comunidade mais centralizada, num bairro mais estruturado, na cidade, né? Será que tem? Não tem. Será que quem que escolhe, Márcia? Hoje escolhem. Eu não entendi. A Márcia colocou no chat aí. Fala, Vanessa. Eu penso que depende até do sentido que a palavra lazer tem para cada pessoa, né? Boa. Tem até isso que muda. Explica um pouquinho mais aí, Vanessa. Pensando em crianças, por exemplo, que vivem em situações diferentes, até cidade, área rural, etc., e até de questões econômicas, enfim. O que é lazer para essa criança? De repente, lazer pode ser tomar um banho no rio, né? De repente, para outra, lazer é ir passear no shopping. Então, eu acho que tem essa mudança de concepção também, de uma criança para outra, de uma realidade para outra. Acho que a gente tem que entender primeiro o que é lazer para cada pessoa. Perfeito. Eu acho que é isso. É a mesma coisa que quando a gente estava estudando sobre o tempo, num grupo de estudos do ócio lá, a gente falou de tempos diferentes, né? Você está trazendo uma comunidade rural, o tempo, às vezes, é diferente de uma comunidade urbana. O tempo numa tribo indígena é diferente, né? É isso mesmo, né, May? Nem todos têm acesso ao lazer. E o que significa o lazer para cada um, que a Vanessa trouxe, eu acho que é isso. É respeitar os tempos, as realidades e criar possibilidades de acesso. Isso é trabalhoso. Nem todos querem fazer. E eu digo todos agora, somos nós que estamos do outro lado para promover experiências de lazer. E promover experiências de lazer, aí entra num outro ponto, que aí eu vou falar para vocês, que é onde o lazer acontece, né? Espaços públicos, espaços privados, equipamentos esportivos e de lazer públicos, escolas, condomínios, navios, resorts, ou na rua da favela, ou naquele córrego que passa atrás dos barracos na favela, que a criança... Eu vou falar uma historinha para vocês. Eu, quando ia para a escola, ali na rua São Joaquim, não sei quem já passou por São Paulo, no bairro da Liberdade, é uma descidona. Eu estudava no Roosevelt, Presidente Roosevelt. E tinha dia que estava caindo água na guia, ou por ter chovido, ou por alguém estar saindo água de algum cano, e ela descia a rua. O que eu fazia? Eu pegava 2 bitucas, uma da ponta amarela e a outra da ponta branca, e eu colocava elas uma do lado da outra e soltava na guia. Na água correndo. E aí eu descia até quase a porta da escola, porque tinha uma rua antes, aí fazia uma curva e a bituca caía para a rua, né? Mas para ver qual bituca ganhava. Então, assim, acho que tem muito a ver com o que a Vanessa está falando. Quais as possibilidades que cada um de nós temos, né? Mas eu sempre fui muito lúdico. Eu sempre corri atrás do jogo. O jogo fez parte da minha vida, né? E aí eu trago um outro conceito que me ajudou bastante, que foi do Huizinga, do Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura. Né? É um livro bem bacana, que fala as características do jogo, né? O jogo acontece em espaço, tempo e locais definidos, ele tem regras pré-estabelecidas por quem joga, ele é imaginário, faz de conta, desinteressado. Então tem algumas características básicas do jogo. E tudo isso está dentro desse escopo. E que eu diria que a criança, falando do jogo propriamente dito, de um processo criativo com fim em si mesmo, a criança de uma comunidade rural ou de uma zona periférica, muitas vezes tem isso muito mais aguçado do que uma criança de um grande centro. Não quer dizer que isso seja uma regra, eu não sei se tem estudo sobre isso, se existe, seria legal de ver. Mas assim, as possibilidades de uma criança que mora numa tribo, que faça parte de um povo indígena, né, de uma etnia, de repente tem muitas mais possibilidades de uma criança
Ó, eu lembro de uma vez, foi em Santo Amaro, um grupo de uma tribo de parelheiros, como é que é? Temporé, eu esqueci o nome. E aí tinha uma parede de escalada horizontal, um boulder, né? Que a gente colocou pequenininha e era recreio nas férias. E aí ia o recreio nas férias, aí foram essas crianças dessa tribo. A brincadeira dessas crianças nessa tribo que a gente fez, que foi um pegador, um jockey-pô, todo mundo brincando ali, funcionou muito mais com as crianças que iam de final de semana lá. As crianças que iam com os pais, as crianças que tinham experiências lúdicas nas suas escolas, nos seus apartamentos, nas suas casas. Era um outro perfil de público. Então, assim, como a gente pode agregar toda essa conversa que a gente tem com as pessoas com deficiência, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem muitas pessoas com deficiência com muito poder aquisitivo. E a gente tem muitas pessoas com deficiência com baixíssimo poder aquisitivo. Quem tem acesso ao lazer? Eu trabalhei com pessoas com deficiência com poder aquisitivo alto. Então o cara ia com motorista e segurança. Eu fazia caminhada, saía da escola para fazer caminhada, para eles se apropriarem das ruas do bairro e coisa e tal, e fazia vários circuitos, alguns com subidas e descidas, que era parte de condicionamento físico, enfim. Eu trabalhava com o que eu tinha, porque era uma escola, era um quintal. E aí eu comecei a tentar criar. O segurança ia comigo na rua. Né? A mãe era dona de uma empresa de ônibus enorme em São Bernardo. Então, assim, aí a gente vai para um outro universo, que é o universo que a minha estuda bastante, que é da escola pública. Como é que é o acesso para a criança, né, que não tem esse poder aquisitivo? Então, são todas perguntas e inquietações que a gente tem que ter. E como eu viabilizo esse acesso? E aí tem uma outra discussão que eu espero que vocês não entrem. Lógico, que entrem de uma maneira crítica. Organização do tempo. Então, se você for ver, não sei se era isso que ela queria trazer aí no chat, mas são tempos diferentes. Então, por exemplo, tem um parque na cidade de São Carlos X. Como é que eu chego nesse parque? Como é que eu chego nessa praça? Né? Eu vou de transporte coletivo, ele é acessível, ele não é? Então, assim, como é que é o tempo para cada um chegar nos lugares? Isso é uma das coisas. Como é que é o tempo para sair de casa e arrumar uma criança com deficiência que usa uma cadeira de roda e uma criança que não usa uma cadeira de roda? Um jovem que tem incontinência urinária e precisa de uma sonda, de um jovem que não tem. Então passa por todos esses aspectos. Quando você faz, como eu tive a oportunidade de oferecer atividades para grupos específicos de pessoas com deficiência. É muito mais fácil, porque você organiza tudo. Horário da sonda, você contrata enfermeiro, você faz o diabo. É difícil em muitos aspectos? É difícil. Mas como é que você faz isso no ambiente que a gente chama de inclusão, que estão todos que não têm deficiência? Né? Eu fui com um grupo, observar um grupo num shopping de Brasília, era uma colônia de férias da ONG em Brasília, uma época. O garoto queria ficar subindo e descendo a escada rolante 10 mil vezes. E aí, como é que você impede o garoto de subir? Porque ele te ameaça ter uma crise. Aí você está no shopping center, né? O que você faz com aquela crise de birra dele? Então, assim, são situações como essa que as famílias vivem. Então, de repente, você não vai ver uma família sozinha num shopping com um filho que tem umas birras bem fortes. E aí, cada vez mais, essa pessoa fica isolada da sociedade. E fala assim, a família não leva, é fácil você falar de fora. Então eu tive a oportunidade, o garoto entrou numa crise, e o recreador, que era novo na época, começou a subir e descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer. Aí chegou uma hora que ele não aguentou mais. Aí eu estava lá, de São Paulo, observando, aí ele falou, o que eu faço? Falei, então, você vai ter que contar para ele que acabou. Ele não vai mais subir e descer na escada rolante. Mas ele vai, eu falei, ele vai. E a gente vai ter que... Aí, dito e feito, o garoto começou a dar uma birra, um garoto de 9 anos, começou a gritar, começou a querer morder a mãozinha, começou a não sei o quê.
Aí segura na mãozinha dele, um de cada lado, vamos andando com o garoto brigando, fui até o banheiro do shopping. E aí sentamos com ele, conversamos num ambiente restrito, veio segurança, veio tudo. Vocês estão maltratando o moleque, vocês estão não sei o quê. Então, quando a gente sai para a rua com grupos, a gente está sujeito a situações como essa. Quando a família sai, ela está sujeita, né? Eu já estava andando de ônibus, uma vez fui fazer um trampo não era hotel fazenda, era um camping, lugar de lazer. Eu passava de ônibus, passava um cara com um filho síndrome de Down, adulto, jovem, com a enxada nas costas. Indo. Então, assim, as realidades sempre são diferentes, né? Agora, quando a gente tem a possibilidade, na nossa cidade, fomentar, ofertar o lazer, é importante a gente pensar na questão do acesso, da democratização do acesso, né? Todos tem que caber mais gente. Tem que caber gente com deficiência e gente sem deficiência, né? Porque senão a gente entra numa outra questão que é o capacitismo, né? Que é, às vezes, vou contar uma história para vocês. Eu estava voltando de um passeio que fizeram, eu estava como supervisor do trabalho e tinha um técnico responsável. Ele quis levar a galera para andar de busão e metrô. E a gente nunca tinha saído com um grupo grande de busão e metrô, era sempre van contratada. E nesse grupo ele era diverso, tinha pessoa com deficiência intelectual, pessoa com autismo, pessoa com cadeira de roda, eram umas 12 pessoas assim. E a gente saía sempre com profissionais. A média que a gente fazia era 1 para 3, né? A gente fazia uma média de 1 para 3, porque tinha os personagens que a gente nomeou, que eram as pessoas que não tinham condições de se manter no grupo, então às vezes ela queria sair, então precisava de um profissional para ela. E esse profissional tinha uma volta que era como se fosse uma fuga do grupo e depois voltava, porque a pessoa não tinha condições. Aí os caras foram acompanhar, foram para o Sesc Itaquera. Eu nem imaginava que ia trabalhar no Sesc uma vez na vida. Fomos para lá, voltamos, fomos numa van apertada, cheia de gente, povão na van, galera lá, e a gente com o grupo de pessoa com deficiência. Até aí estava tudo divertido, né? Tá legal, todo mundo risada, equilibrar aí os recreadores sempre bem, fazendo graça, não sei o que, e aquilo tudo passa desapercebido. Aí na volta, foi tudo legal, a gente estava no metrô razoavelmente cheio, eu estava com um cara adulto, segurando no ferro do metrô lá, e tinha um banco de pessoas com deficiência no lugar, reservado, né, pessoa com deficiência, idosos, gestante e tal. E eu falando com ele tinha pouco equilíbrio, e ele ficava lá, parecia que estava no barco. Aí eu falei assim, segura, põe a mão firme, minha mão aqui na cintura para ele não cair, ele não ia cair. E tinha um cara sentado, que aparentemente não tinha nada. Vocês pediriam para o cara levantar ou não? Quem pediria? Cri, cri. Olha o grilo. Ou a grila, né? Não podemos só ser homens grilos, podem ter mulheres grilas. Eu não tenho. O Pedro. Eu acho que eu sou meio cara de pau e ia perguntar se teria necessidade da pessoa estar sentada naquele local e pediria para estar cedendo o lugar para alguém que precisaria. Legal, Kathleen. Acho que estão. A Kathleen falou que sim, o Pedro falou que não teria coragem de pedir, não. E a gente passa por isso na prática, gente. Isso não tem livro, não. Se tá com a situação lá, o negócio acontece. Eu não pedi, né? E aí eu fui contar a história quando eu cheguei na ONG. E aí eu estava contando a história pro meu colega, no horário do café, chegou a presidente da ONG, que era muito amistosa, mãe de uma jovem com deficiência e tal. Aí ela falou, por que você não mandou levantar? Ela era da Kathleen aí. Por que você não mandou levantar? Se fosse eu levantava, mandava. Aí eu virei assim, eu falei assim, então, na hora, eu tive entendimento que eu estava como profissional lá. Porque assim, eu não sei o dia que aquele cara teve, né? Não sei como é que foi o dia, se estava cansado, não sei o quê, não sei o quê. Por mais que fosse uma questão de direito, eu falei para a presidente, você é mãe, eu não sou mãe, nem pai. Eu, por exemplo, se eu obrigasse aquele cara, expusesse aquele cara na frente das pessoas, foi meu entendimento na hora, isso depois de uns anos trabalhando. Ele ia no pensamento dele e falar,
esse deficiente do caralho vai fazer eu levantar, tô cansado aqui, trabalhei o dia inteiro, puta merda. Então, assim, pode haver um entendimento errado de que aquilo é um direito. E a pessoa, quando está cansada ali, ela não quer saber se é direito, se não é. Ela está no lugar dela de falar. Isso foi uma escolha minha, de repente não foi a melhor. Por que eu fiz isso? Porque um tempo atrás, que eu não tinha tanta experiência, a gente estava numa colônia de férias, em Itanhaém, a gente estava com um grupo de pessoas jovens e adultos, e eu estava acompanhando um cara com autismo, que ele dava uns trabalhos de vez em quando. Ele era bem forte, assim. Tinha aqueles caixinhas da lanchonete, e era meio que uma bomboniere, assim, doces, tudo em volta do caixa, sabe? E aí o cara adorava chocolate, né? O cara adorava chocolate, isso foi durante o dia, ele não pensou duas vezes, meteu a mão por dentro, catou 3, 4 de sonho de valsa e saiu. Encheu a mão de sonho de valsa e saiu. E aquele lá, mano, não tinha jeito, perdeu o Playboy, pôs a mão, você não ia arrancar dele nunca na vida. E eu não queria criar um desconforto. Aí você conversa com o cara, fala que vai explicar para a mãe, explica para o caixa que vai conversar com a mãe dele, para ela vir pagar, coisa e tal. A gente estava no nosso momento de lazer, os profissionais, que tinham um espaço de tempo, eles tomavam banho com a família e a gente ficava na boa, esperando a atividade da noite, programação da noite. Vieram 2 senhoras, assim, do lado da gente. Uma falando para a outra, você viu hoje o que aconteceu? Aquilo foi um absurdo. A outra falou, aquele rapaz roubou o chocolate na cara dura, e não sei o quê, e o outro que estava com ele nem fez nada, o outro era eu e estava do lado dela, né? Ela nem viu que era eu que estava do lado. Mas o sangue subiu e bateu uma dor no estômago aqui que deu vontade de falar um monte para ela. Só que eu tenho uma prerrogativa na vida, se queimou aqui eu não falo, né? Porque não vai ser bom, então eu respiro, espero. Eu não teria coragem, eu não teria capacidade de falar para ela algo bom naquele momento. Depois de um tempo, eu comecei a pensar a importância da gente. Eu podia ter abordado ela, falar assim, olha, eu estava lá, fulano tem um transtorno autista, né? Ele tem alguma situação que é difícil, que é se controlar perante determinadas situações. Na escola ele trabalha isso, ele tem terapeuta, a mãe dele foi lá pagar depois. Eu ia criar um contexto e explicar para ela o que aconteceu. Só que eu fiquei com raiva dela. Oportunidade educacional, pedagógica? É uma oportunidade, é o nosso papel como mediador e educador, né? E educadora. Só que o que aconteceu? Eu gostava muito do cara. Fiquei com raiva. Eu estava com raiva da mulher. Não falei nada, perdi a oportunidade. Aí eu pensei em várias vezes depois, situações, aí eu fiz intervenções. Mas assim, a gente se depara com isso, né? A pessoa que atua como agente de lazer, agente de recreação, a Deise não ia ficar quieta nem educada. Por quê? Eu estava falando de capacitismo. Se a gente não tomar cuidado, a gente reforça o capacitismo. A gente reforça situações que colocam as pessoas com deficiência num lugar de menos, num lugar de desigualdade, num lugar de incapaz, num lugar de infantilidade, né? Então vocês vão ouvir bastante falar de capacitismo. Não sei se já estudaram, né? Então, assim, muitas vezes nós, como profissionais, nós reforçamos o capacitismo. Vou dar um exemplo bem prático que aconteceu no SESC, que a gente estava discutindo. Tem um cara com deficiência intelectual que tem uma certa autonomia, que ele participava de cursos de piscina. Só que ele participava com a unidade aberta. E o SESC precisa da carteirinha para o curso de piscina, precisa ser comerciário ou dependente de comerciário. E aí ele fazia o curso com uma carteirinha da recreação, né? Na época, o pessoal criou um mecanismo para ele participar da aula de piscina. Agora, o que aconteceu no advento da pandemia? Tudo fechado, só mediante agendamento, e o agendamento só busca quem está inscrito no curso, como aluno. E a mãe foi reclamar. A mãe foi reclamar que ela queria que ele participasse do agendamento, só que a gente está preso pelo sistema. E eu diria para vocês, que bom que a gente está preso pelo sistema. Ah, mas ele precisa da natação, ele precisa da piscina, ele precisa... Quanta gente precisa daquela vaga?
Quanta gente precisa? Só que se a gente abre precedente porque tem deficiência, o que eu estou fazendo, gente? Né? Então, assim, se fosse o Wagner que tivesse lá e quisesse a vaga, iam dar? Não ia. Se fosse a MEI, iam dar? Não ia. Entra no assistencialismo, mas baseado no quê? Em achar que aquela pessoa não tem condições de achar um outro lugar para ela, em achar que aquela pessoa não tem condições de buscar um trabalho, de ter uma vida. Isso tudo está embutido, né? Então a gente coloca a pessoa num lugar de menos. É a mesma coisa quando pessoas que nunca tiveram contato com pessoas com deficiência e vê um atleta paralímpico. Nossa, olha o que ele faz! Né? E aí começam a criar superpoderes nos caras. As pessoas têm superpoderes, os atletas com deficiência. Mesma coisa, a pessoa com deficiência visual. Ela tem superpoder auditivo. Porque ela tem deficiência visual. Ela não tem superpoder auditivo. É a maravilha do nosso cérebro, neuroplasticidade. O cérebro se readapta segundo as necessidades que ele tem. Então, assim, se você se priva de um dos sentidos, seu cérebro vai trabalhar para desenvolver outro para você. O tato fica muito mais utilizado, a audição fica muito mais utilizado. Mas não são superpoderes auditivos que a pessoa com deficiência visual tem. Mas, dependendo de como a gente atua, são superpoderes. Isso tudo entra quando a gente leva uma pessoa para um teatro, quando a gente leva uma pessoa para uma fila de um restaurante, quando a gente leva... tem uma situação, sei lá, estádio de futebol. Tem uma legislação que prevê fila, coisa e tal, preferencial. Aí vamos supor que o estádio de futebol tivesse lotado, capacidade máxima. E aí a pessoa trava para sair um tanto de gente, estou chutando, mas isso não acontece no estádio. Para depois entrar mais gente. Só entra mediante saída, porque lotou, capacidade máxima. Só que quem está na fila é uma pessoa com deficiência que tem direito. E aí pode acontecer da família trucar. Eu quero entrar, eu tenho direito, mas está a capacidade máxima, lotação. Ninguém entra, porque é por segurança. Só que a família vai cobrar. E aí te coloca numa saia justa. E hoje com rede social vai te filmar. E vai falar que você está excluindo. E você tem que ter muito pautado, muita calma, que você não está excluindo. Agora, se você abre precedente, que é mediante a questão da segurança, você está agindo de uma forma, porque você só abriu porque era pessoa com deficiência. Isso são cuidados e linhas bem tênues que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente sai com um grupo. Por exemplo, eu levei um grupo para Barretos. 7 pessoas com deficiência, alunos de uma escola especial. A maior loucura que eu fiz na minha vida foi essa. 50ª festa do peão em Barretos. Fui eu, mais 2 profissionais, uma enfermeira, uma psicóloga e um cara que era auxiliar. Essa ri, Daisy, foi loucura o negócio. O bicho pegou. Aí eu programei, alugamos chácara, que era numa cidade polo, próxima, não sei o quê, pegamos uma van, tudo, eu fazia tudo organizadinho. Só que aí liguei para a organização, não, tem lugar para pessoa com deficiência aqui, tá reservado, pode vir, coisa e tal. Fui. Chegamos lá, primeiro que foi maior rolê assim de fila para chegar na arena, né, de estrada. Eu não tinha nenhum conhecimento disso, e os caras dentro da van. E eu fui com um grupo de pessoas com deficiência intelectual que era tranquilaço, compreendia tudo, e você trocava ideia, não tinha problema nenhum. Mas aí eu estava começando a ver o tamanho do shit que eu fiz, né? E aí eu comecei a ficar preocupado lá. Né? Na estrada já vendo aquela fila do caramba. E o motorista, Wagner, você tem certeza que você quer ir? Eu falei, não, vai dar tudo certo. E ali, né? Otimista master. Chegou lá, falei, preciso procurar um lugar para concentrar a galera. Aí falei com as meninas e com o rapaz. Falei, vamos ficar aqui, dar um lanche pra galera, que tinha que pegar as camisetas da festa de peão, né? Tinha que mostrar pros pais que foi pra festa de peão, e caramba. Fui lá buscar, e nisso, na volta, eu subi onde era a arena, não sei se já foram.
É igual um estádio, né? O pessoal fica circulando em volta, igual um Autorama lá, lotado, uma fila imensa. Não sei como que a gente gosta dessas coisas. Aí a gente ficou dando. Aí eu falei, vou procurar a área reservada. Chega lá e a área reservada estava lotada de gente. Quem que ia sair para os deficientes entrar, para a pessoa com deficiência entrar? Ninguém ia sair, filho. Cheguei, pedi policial, o policial falou, meu amigo, não tem jeito aqui não, aqui. Aí o que eu fiz? Falei, vou procurar um camarote, porque tinha camarote para pessoa com deficiência, só que a maioria era vazio. Só que os que eu fui, eu dei uma volta de 1 hora no negócio, fiquei andando, até que eu cheguei em um camarote. Cheguei pro cara e falei, mano, tô ferrado, ó, vim com um grupo assim, são 7 pessoas, a mulher falou que tinha, não sei o que lá, o segurança. Lembro até hoje, tinha uns 2 metros, cara. O cara falou assim, pode ir lá buscar ele, você vai entrar. Era camarote da Brahma, se eu não me engano. Era bem na saída do brete, assim, ó. Fala, May. Era bem na saída do brete, assim. Aí eu voltei, fui buscar o grupo. Aí, fila indiana para subir, né? Porque, assim, pus o profissional lá no último. Eu fui com a menina com a cadeira de roda na frente. E os que andavam devagar atrás de mim, era uma fila indiana. Imagina isso, num lugar lotado que todo mundo anda de passinho em passinho. Aí chegou um cara bêbado, meu. Chegou um cara bêbado, 2 caras bêbados, eles foram abrindo caminho, assim, ó, tipo batedor para as pessoas passar, porque eu tava com a menina com deficiência. Aí, sai, deixa passar. Breaco, coisa da cerveja na mão, não sei o quê. As meninas, minhas alunas, beijou os caras, abraçou os caras. Aí a gente passou por outro lugar que os caras começaram a azarar as meninas, eles queriam beijar as meninas. Eu falei, ninguém vai beijar ninguém aí não, meu irmão, pode deixar, vamos seguir o jogo aqui. Aí os caras, não, tá regulando, não sei o que. Eu falei, aí eu chamei os caras de canto, conversei. Os caras queriam beijar as alunas lá, queriam pegar na pegação. Enfim, cheguei no camarote, foi uma aventura, isso quase 30 minutos no meio do povão. Chegou no camarote, eu falei, então eu vim aqui falar com o cara. O cara falou, não tem lugar não, você não vai entrar. Era outro cara. Eu falei, não, você não tá falando a verdade. Eu falei, eu vim aqui, expliquei. Ele falou, não, aqui não vai entrar não. Aí o cara viu lá de longe, o cara que tinha falado. Ele pegou, tomou uma frente e falou, sai da frente, mano. Já falei que os caras iam entrar. Aí a gente entrou, sentou lá no camarote, só nós, na saída do brete. Ficamos lá até 1h da manhã vendo o negócio. Era na época daquela novela América, meio. E a gravação da novela era lá. Era Murilo Benício, que era ator principal lá. E aí aparecia no telão assim a gravação da novela. Os caras pegavam a câmera no telão e tava o Murilo Benício, mas não tinha nada na arena, né? Então tava lotado. O Barretos era o top de tudo. Foi uma loucura que eu fiz na minha vida, foi essa. Lazer para pessoa com deficiência. Fala-me. O Wagner, meu marido está rachando o bico aqui de lembrar quando eu, grávida de gêmeos, inventei de pela primeira vez na festa do peão de boiadeiro lá em Jaguariúna. Então, estou imaginando. Tem uma em Jaguariúna. Eu com 2 dentro, estou imaginando o que você passou com essa turma toda aí fora, né? Mas, Wagner, aí então eu te pergunto, né? Queria que o pessoal pensasse aqui. Sobre os espaços e equipamentos de lazer. Diante de todas essas dificuldades que você descreveu, né, e da tentativa, inclusive, de buscar, de garantir algum conforto, né, alguma possibilidade de sobrevivência deles ali nesse contexto. O que você pensa disso? A gente deve incluir as pessoas com deficiência nesses espaços que já existem, ou você e eu tivemos também lá atrás, né, algumas experiências de viver em espaços e equipamentos de lazer concebidos especialmente para as pessoas com deficiência, como é a PABB, que é um acampamento só para pessoas com deficiência. Isso. Como foi o Camp Abilities, lá em Brockport, está na sua 26ª edição, até remota agora, que é algo concebido só para pessoas com deficiência visual, por exemplo, ou que tenham deficiência visual associada a uma outra, algum outro comprometimento. Então, como é que fica na sua visão? A gente, em que momentos incluir nesses espaços e equipamentos que já existem, e em que momentos talvez buscar espaços e equipamentos especiais que possam atender demandas mais específicas, aí uma dificuldade motora mais severa,
algum distúrbio, por exemplo, uma criança com autismo nessa multidão aí, socorro, né? Complicado. Então, me fala um pouquinho dessa questão, por favor. Eu acho que é bem importante que você traz, May, porque eu acho que eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de poder vivenciar isso, né? As duas coisas, né? Então, assim, você falando, eu lembrei de duas situações. Várias vêm à mente, né? Uma foi um show do Natura Nós, que era feito na Chácara Jockey, e eu estava com uma equipe de apoio, não para trabalhar com pessoas com deficiência. Era um show, tipo show de música, né? Tinha várias bandas que iam tocar. E aí você não tá, mas os caras sabem que você trabalha. Aí chegou uma mulher com o pé quebrado e estava com cadeira de roda. E aí eu sabia conduzir uma cadeira de roda num terreno acidentado. Aí me chamaram lá. Aí eu fui, a gente estava no staff do show. Era dentro de um campo de futebol, mas não tinha acesso para uma pessoa de cadeira de roda, e próximo ao palco, do lado esquerdo, do lado da gente de frente para o palco, lado esquerdo, tinha um tablado que tinha uma rampinha para a pessoa com deficiência subir. Só que, diga-se de passagem, vou plagiar o Neto, né? Tem a rampa, um tablado, só que a pessoa com deficiência, ela está sentada e a barra da proteção fica na altura do olho dela. Então, assim, primeiro, tem o tablado lá, mas não tem o acesso para a cadeira chegar até lá. Ela chegou porque eu levei, né? E chega lá, não tem acesso. O Morumbi é lá no canto, ferrado. Nós somos uma vez numa estância Santa Luzia, meio. Só para falar de estrutura, as barreiras arquitetônicas, né? Nós chegamos numa instância que, para a gente subir para o refeitório, o alojamento era no morro, aí você descia de cadeira de roda, descia uma rua, ela fazia um U, subia um pouquinho para cima do alojamento do outro lado do morro e tinha uma escadaria para acessar o refeitório. Então a gente estava com 10, 12 pessoas com cadeira de roda. Na terça-feira à noite a gente tomando, porque estava empurrando o pessoal na ladeira. Da outra vez que nós fomos, eles construíram uma rampa por trás do alojamento que chegava no refeitório. Então, assim, se nós não tivéssemos ido lá, aquele espaço nunca teria sido modificado, né? Então, assim, eu acho que tem as duas coisas, May. Eu acho que há tempos e possibilidades de grupos, musculação no kart. Eu acho que tem tempos para pessoas, para grupos fechados de só pessoas com deficiência, né? Eu acredito na inclusão, né? Eu acredito no acesso, igual é na educação, né? Então, no lazer, eu acredito que o mundo ideal seria as pessoas poderem sair com as famílias, os grupos de amigos com e sem deficiência e sentar num bar ou ir a um teatro sem precisar de um suporte ou uma equipe especializada para levar. E eu acredito que tem muita gente que faz isso, mas geralmente é quem tem um poder aquisitivo melhor. Mas eu acredito também na importância desses acampamentos, eu acredito na importância de grupos, né, para o lazer. Então, assim, eu acredito que uma coisa não exclui a outra, né? Agora, que exige uma estrutura organizacional, você participou desse Camp Ability, aí você sabe, exige uma estrutura organizacional bem forte, existe uma equipe multidisciplinar, existe uma necessidade de estudo, existe uma necessidade de debruçar numa programação pautada num conceito, no que você quer com aquilo. Os 3 Ds do Mazedier, divertimento, desenvolvimento e descanso, né? Então você precisa estar pautado em algo, não é o lazer pelo lazer. Nós descobrimos com o passar do tempo, May, num acampamento, por exemplo, a gente montava um acampamento para 30 pessoas com deficiência, 35 pessoas com deficiência, tinha uma estrutura enorme para dar medicamento. E a gente que ministrava. A gente descobriu que tinha que contratar uma enfermeira, um enfermeiro para ir. A gente descobriu que tinha que passar sonda. A família ensinava a passar sonda.
mas com a contratação do profissional da enfermagem, esse profissional começou a fazer a sonda, né? A gente descobriu que tinha uma questão alimentar para muitas pessoas, dietas a serem seguidas, né? E a gente procurou locais que no refeitório tinha uma nutricionista ou um nutricionista como chefe, porque a gente poderia agregar um cardápio diferenciado para algumas pessoas. Mas isso foi com o passar do tempo. Enquanto equipe, a gente programava de manhã, de tarde e à noite para as pessoas com deficiência. Chegava no domingo, em casa à noite, na segunda, muitos caras que eram mais agressivos, eles estavam exaustos. E eles se tornavam agressivos em casa. Porque a gente cansou os caras dos extremos durante o dia, porque a gente queria programar a recreação. Aí o que a gente percebeu? Que tinha que ter momentos, e aí veio o conceito, meio. Aí tinha que ter momentos de programação e tinha que ter momentos de descanso. Então tinha preguiça depois do almoço, tinha roda de violão, tinha assistir um filme, não era só fazer recreação. A gente fez muitas coisas doidas com a galera, né? Então, assim, quando você vai para um especializado, é muito mais fácil, eu acredito, é mais trabalhoso organizar, mas é mais fácil em termos de conduzir um grupo. Quando você vai para a rua, é mais difícil, porque você lida com o outro, com o terceiro que não está preparado para aquele contato. Nós chegamos no Fitness Brasil em Santos, uma época, saímos do Fitness Brasil, um curso de mergulho lá e uma ciranda, uma roda de recreação. Fomos para o McDonald's, acho que era no Gonzaga, sei lá onde era. Nós entramos, putz, lotado, sábado à noite, McDonald's, o que nós vamos fazer? Ah, eu vou lá pedir, você fica aí com a galera que já... Olha que a gente subiu, eu fui pedir com o colega os lanches, a galera estava tudo sentado junto. E tinha lugares espaçados, e eles foram sentando, mas as pessoas foram saindo. Ninguém ficou perto deles, né? Então, assim, você vai conviver com isso na rua. E aí acho que entra aquela função que a May falou, possibilidade de uma ação educativa, de mediação. É a parte mais difícil, é a mediação no lazer. O profissional tem que se preparar para isso. Fala, May. E lembrar, né, Wagner, como a gente começou, né? Você começou de onde eu estou falando, contou a sua trajetória, falou da construção de conceitos, desconstrução de estigmas, né, e outras crenças aí. A gente às vezes pensa que na pessoa com deficiência, como se todas as pessoas com deficiência tiverem as mesmas necessidades especiais. A gente tem que lembrar que cada pessoa com deficiência é única, né? Então, talvez, para algumas pessoas com deficiência, seja perfeitamente possível ela se inserir num programa regular, nessas colônias de férias que acontecem muito nos clubes aqui em São Carlos, os nossos alunos estão sempre participando, né? Talvez para outras crianças com necessidades desenvolvimentais um pouco mais complexas, talvez seja legal ter algum lugar mais especializado, com uma equipe melhor preparada, com uma programação, né, mais estruturada para as necessidades dele, com equipamento, se é uma necessidade motora, um playground, por exemplo, onde a cadeira de rodas possa subir junto, enfim. Lembra, né, que a gente não está falando de uma pessoa com deficiência, e que cada pessoa com deficiência é uma entidade, né, que traz consigo a sua história, a sua bagagem, os seus interesses, né? Primeiro de tudo, será que ela quer estar ali? Será que ela quer participar de tudo isso, né? Eu acho que você falou dos interesses, né, May? Tem aquela frase que o grupo de pessoas com deficiência usa, né? Nada sobre nós sem nós, né? Então, assim, o lugar de fala. Então, assim, tem que ter o lugar de fala das pessoas com deficiência, seja ela qual for a deficiência, né? Então, a pessoa que não tem a possibilidade de escolher, tem que se descobrir uma possibilidade de trazer para ela essa escolha. Por um momento da vida, a família faz, né? Só que a família é um outro universo amplo,
que também toma decisões pautadas em alguns sentimentos, em algumas sensações de proteção, de culpa, de aspirações, e que por isso precisa, às vezes, na equipe, a multidisciplinaridade, profissional da assistência social, profissional da psicologia, né? Por quê? Porque em contraponto com a nossa área, criam essas possibilidades, porque é muito difícil a gente entrar no universo da família, né? Muitas famílias vão querer proteger os seus filhos para que eles não sejam expostos a determinadas situações em sociedade, nem com equipe. Muitas famílias já são mais arrojadas, mais ousadas, entendem que aquilo é necessário para os seus filhos. E tem o grupo que a May falou, que já pode ter os seus interesses respeitados. Então, olha, eu quero, a própria pessoa com deficiência vai dizer o que ela quer. Eu cheguei com meu amigo preparar uma atividade em Curitiba uma vez, a gente fez um jogo, um caça maravilhoso, coisa monstruosa, chegou lá, era um grupo de surdos, ficamos tentando adaptar para símbolos e não sei o quê. Nós chegamos lá, tudo explicando, com uma intérprete falando, lá, lá, lá. Os caras falaram, mano, a gente só quer jogar bola. Os caras queriam jogar bola, vôlei, futebol, rachão. Tá certo que a intenção de quem nos levou era trazer algo diferente para eles. Mas a gente foi de um lugar totalmente desconectado ao que os caras queriam. E chegou lá, o que a gente ficou fazendo? Jogando bola com os caras. Jogando vôlei com todo mundo lá. Então, acho que isso que você trouxe é muito importante. Quais são os interesses envolvidos, né, dessas populações? Eu acho que nada pode ser sem a fala, sem o lugar de fala deles. Kathleen? Eu só queria contar, tipo, uma experiência que eu tive em um trabalho meu. Eu trabalhava em um eco-resort, e aí, um dia de trabalho, chegou um menino lá que ele era cadeirante, né? E aí a gente tinha algumas atividades que aconteciam no lago, né, de lá. E aí, enquanto ele esperava, né, estava lá do lado para poder ver o que estava acontecendo no lago, a mãe dele começou a desabafar, que ela tinha ligado lá, que tinha falado que tinha uma estrutura para poder atender ele e tudo mais, só que não tinha nenhuma atividade de aventura, que era o que a gente tinha lá, ele podia ir, que era mega tirolesa, que era rapel, só o que ele teoricamente conseguiria, assim, fazer sem auxílio dos outros era tipo arco e flecha. Só que aí o marido dela acabou chamando ela saiu, o menino ficou lá olhando a atividade de caiaque que estava tendo, né, no lago. E aí eu cheguei e perguntei para ele, eu falei, você quer andar de caiaque? E aí ele falou assim, eu quero, mas a minha mãe não vai deixar eu ir. Aí eu falei assim, mas por que ela não vai deixar você ir? Porque ela tem muito medo, ela não deixa eu fazer essas coisas, ela falou. Aí eu perguntei pra ele, você quer que eu converse com a sua mãe? A gente tenta colocar você num caiaque pra você dar uma volta? Nossa, ele ficou super contente e tal. Aí fui eu, né, a cara dura lá, conversar com a mãe dele. E aí eu só lembro, assim, que a mãe dele, com muita resistência, assim, né, falou, não, ele não vai nessas coisas, porque senão pode tombar o caiaque, e aí ele vai sair como do caiaque, ele vai se afogar, que não sei o quê. Aí a gente explicou que a gente iria com o caiaque do lado, ele não iria sozinho, eu iria com ele e tudo mais. E aí juntou aquela rempa do pessoal da aventura, segurando o caiaque, ajudando ele. A gente colocou ele dentro do caiaque, eu dei uma volta com ele no lago, né? E assim, nossa, foi sensacional. Aquela hora que ele saiu, ele falava, eu quero ir de novo, eu entro na fila de novo para poder ir. Então, acho que esse negócio de deixar eles falarem o que eles querem, o que eles precisam, assim, é essencial. Porque às vezes a gente quer adaptar, a gente quer fazer as coisas, mas a gente não sabe o que realmente eles querem, do que realmente eles precisam. E também tem essa questão do cuidar demais da família. Isso atrapalha, assim, em alguns casos, eu acho que atrapalha demais também. E a gente, como profissional de lazer, de educação, a gente pode trabalhar muito com isso, ajudando muito nessa autonomia que cada um deles pode ter. Acho que é mais isso. Muito legal, Kathleen. É importante pensar na autonomia. E acho que o processo de construção de autonomia também aproximar da família, ter a família como parceiro, né?
Eu acho que isso é o mais importante de tudo. A May ia falar, acho. Wagner, na verdade, eu tenho que fazer papel chato aqui, né? Um pouquinho o tempo, porque meu marido está aqui do lado ouvindo, dando risada de tudo que você está falando, né? Mas, infelizmente, a gente tem um limite de tempo, e eu queria fazer mais um comentário, né? Assim como a gente está pensando nos espaços e equipamentos de lazer, acessíveis ou não para pessoas com deficiência, mais adequados ou menos adequados para algumas delas, pensar um pouquinho também nos jogos e brinquedos para crianças com deficiência. Você falou um pouquinho do lúdico, né? E eu estava aqui lembrando, quando eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, eu estava dentro de uma estação especial da Lapa, uma instituição que era voltada, era aberta, né? Para a integração com a comunidade, eram 70% das vagas para pessoas com deficiências de todos os tipos, e para pessoas carentes da comunidade, ali na zona oeste de São Paulo. E a gente tinha um salão de jogos, né, e eu percebia que a maioria das pessoas, surdos, as pessoas usuárias de cadeira de rodas, jogavam xadrez, jogavam dominó, jogavam cartas, jogavam tênis de mesa, pegavam a bola de basquete, iam jogar, e as pessoas com deficiência visual não tinham muitas opções, muitos recursos para jogar, né? E aí esse foi o tema da minha monografia de especialização. Na época, eu precisei pensar em jogos e brinquedos para pessoas com deficiência, né? Alguns anos depois eu queria morrer de ter feito essa monografia, ainda bem que as coisas têm data, porque aí a gente pensa nessa coisa, ao mesmo tempo que você está dando oportunidade, eu fazia quebra-cabeça tátil, dominó, com forma, com textura. Então, eu queria um acervo muito grande para as pessoas com deficiência visual, que não estava disponível ali, para ampliar as oportunidades deles, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também isenta muito o mercado de fazer, de criar um jogo acessível para essas pessoas, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho dos jogos e brinquedos para pessoas com deficiência. Você falando, eu lembro do Laramara, né? Laramara ali na Marechal Deodoro ali, acho que né? Eu tinha colegas da educação física que trabalhavam lá, e tinha um colega assistente social que trabalhou muitos anos lá, e a Laramara tinha Conselheiro Brotelho. Conselheiro Brotelli, isso mesmo. Tinha uma brinquedoteca e vendia brinquedos adaptados, né? Eles tinham, e entra meio que no campo da tecnologia assistiva, né, May? Criar possibilidades por meio de brinquedos, não só brinquedos, né? A tecnologia assistiva é mais ampla, mas para a pessoa com deficiência. E eu acho que a pessoa com deficiência visual, principalmente, precisa de muitas adaptações, né? As crianças em estimulação precoce, não só com deficiência visual, mas eu vi muito crianças com autismo também, brinquedos com estímulos sonoros, né, com luzes, as crianças gostam muito, são brinquedos que entretêm, e brinquedos, no caso das crianças com autismo, muitas vezes os brinquedos eles funcionam como um objeto ali dentro da estereotipia, né, daquela criança. E você trazer funcionalidade para aquele brinquedo, em colocar ele dentro daquele contexto, também é um outro desafio, né? Muitas vezes os brinquedos entram como objeto intermediário, né? Entre o terapeuta, entre o educador e a criança, né? Então, assim, são estratégias de atuação com essa população, né? Então, assim, às vezes, nós somos do esporte, não sei se são todos, né? Mas muitas das coisas, a adaptação de bambolês, por exemplo, você colocar o arrozinho dentro do bambolê, ou você deixar o bambolê com determinadas texturas, né, fazer colas de bolinhas de papel, não sei, alguma coisa que traga a textura, ou os mesmos, se você furar um bambolê todo, ele vai ficar todo furadinho, ele já vai ter uma outra sensibilidade tátil, né, naquele jogo. Então, assim, exige, por exemplo, um professor que trabalha numa rede de ensino pública, uma
capacidade criativa muito maior, né? Um empenho, uma pesquisa para fazer um projeto para um grupo. E que, na verdade, você não precisa fazer isso para aquela criança específica. Todas vão se beneficiar de um brinquedo como esse, né? Então, fazer brinquedos que tenham estimulação sonora é muito importante. As crianças com deficiência visual vão se beneficiar, as crianças com autismo vão se beneficiar e as outras também, né? Eu acredito que na escola isso é importante. Eu acredito que quem trabalha com crianças e vou atender uma festa de aniversário no condomínio e tem de repente uma criança com deficiência na festa de aniversário. Tem pessoas que em festas de aniversário fazem oficinas, né? Tem pessoas que só dão caças e jogos ou intervenções, enfim. Os brinquedos, acho que bem lembrado pela MEI, são estratégias muito interessantes para poder acessar também essas pessoas, né? Eu tive a oportunidade de ter supervisão e ver atuar um cara que é o Esteban Levin. Ele teve em Campinas, tinha um nome de uma instituição em Campinas que sempre trazia ele, eu agora esqueci. O cara é psicanalista, psicomotricista e educador físico, né? E a escola que eu trabalhava na época convidou ele. E ele costumava falar de algumas janelas de acesso às crianças que tinham mais dificuldade de interação. E muitas vezes um brinquedo trazia uma janela de acesso, né? Então, assim, você está ali com uma criança interagindo, de repente você fez um chacoalho no brinquedo sem querer, para uma criança com autismo, por exemplo, chamou a atenção dela. E aí você criou uma conexão ali, a partir dali você pode tentar outras coisas. A bola, né, que é um objeto lúdico por si só, a corda, então são coisas básicas que uma bola de papel, né, você pode fazer um brinquedo com alguém. As crianças cegas, a gente traz isso do goalball, né, May? A questão, ou do futebol de cegos, aquela questão da sacola nas bolas, que façam barulho, enfim, eu acho que o brinquedo é uma excelente estratégia. Vai ter hora que não vai funcionar, você vai ficar frustrada, né? Você vai falar, nossa, demorei duas noites para fazer esse negócio aqui, a criança nem olhou para aquilo. E você sai lá morrendo de raiva de você mesmo, que, não fiz nada certo. Pode ser que aquilo funcione um outro dia, se você guardar, né? Tem a ver com como aquela criança está naquele dia, né? Pode ser que o envolvimento das outras crianças, se for uma turma de inclusão, potencialize o poder daquele brinquedo, né? Pode ser que não. Então, acho que vai ser legal ver a questão do territórios do brincar. Eles falam muito dessa questão do brinquedo, mas do brinquedo mais raiz, vamos dizer assim, né? É o brinquedo mais raiz, o brinquedo mais de cultura popular, né? Então, isso acho que é legal para a gente preservar. E em relação à pessoa com deficiência, isso tem muito pouca exploração, né? Já as nossas crianças que não têm deficiência já não tem. A bolinha de gude, por exemplo, né? Você vai jogar bolinha de gude, fazer um box de bolinha de gude e jogar com as crianças num pequeno espaço de terra, né? Quão rico é você jogar bolinha de gude? Mas a criança não tem coordenação motora fina para pôr a bolinha no dedo e fazer o movimento. Então, como que eu posso jogar essa bolinha? Joga do jeito que você consegue. Eu mudo o jogo, eu faço um buraco maior, eu faço uma caçapa menor. Aí são as adequações, né? Acho que a MEI já fez não sei se era livro ou artigo, que eu peguei uma vez até para usar, as adequações necessárias. A Verena falava disso também, né? Acho que a partir do que você fez, as necessidades, as adequações ao ambiente, as adequações às regras, as adequações aos materiais, que são necessárias no trabalho com as pessoas com deficiência. De repente eu posso propor um jogo de bolinha de gude, mas não vai ser aquele de regra como é para todo mundo. Eu posso propor uma queimada, eu posso propor um pique-bandeira, mas como eu vou adequar uma regra que todos corram na mesma proporção que a criança com a cadeira de roda, né? Esse é o nosso papel, de quebrar a cabeça para tornar o mais possível, de trabalhar pela equidade, vamos pensar assim, né? Pela justiça e garantia de acesso ali. E assim, muita gente desiste porque dá trabalho,
dá trabalho e não é pouco, não. Né? Dá bastante trabalho, né, May? Não sei se eu respondi, se eu ajudei. Respondeu sim, Wagner. Olha, em função do tempo, a gente vai começando a se despedir, mas agradecendo demais a sua colaboração. Foi incrível ouvir você falar, e eu acho que você trouxe com uma naturalidade tantos conceitos, tantos associados a teóricos importantes, e principalmente, né, aquela sua introdução do lugar de onde você vem, de onde você está falando, você foi ilustrando uma série de aspectos que são muito importantes, né? Eu achei especialmente interessante o fato de você não ter usado um PowerPoint, porque hoje a gente está meio que viciado nisso, né? E os alunos, eles têm que fazer um portfólio, né? Então, achei muito bacana, vamos ver como é que eles vão se organizar, né, até montei aqui um mapinha conceitual para ajudá-los nisso, né, porque tem muita informação excelente na sua fala, né, e que precisa ser estudada, reforçada, assimilada, né. Então, Wagner, tenho muita gratidão, né? Já tenho um carinho especial por você, te agradeço mais ainda por toda a sua contribuição, meu parceirão. Tamo junto, meu. Eu te agradeço a oportunidade, nossas experiências. É isso aí, boa, tomara que a gente, e esse ano, né, o ISAPA da Finlândia vai ser online, não sei se você chegou a enviar algum trabalho. Não teve como. Até estão ampliando, agora vai ter um late call, né? Vai ter? Estão dando mais um tempinho. Você acha que vai para quando? Eu vou colocar a notícia no grupo que saiu agora. E, espera só um pouquinho, deixa eu gritar com meu filho aqui. Ô, gente, eu estou na aula, meu marido. E aí, Vagnão, o ano que vem, 2022, é EUCAPA em Coimbra, hein? É nós, José Pedro Ferreira que está organizando, viu? Olha aí, vamos lá. Eu quero. Legal. O ano que vem vai ser o EUCAPA? O ano que vem, o EUCAPA, esse ano é ISAPA, né? Intercala sempre Portugal? Com o europeu. Portugal, Coimbra. Que coisa linda. Vamos que vamos. Querido, tem muitos comentários, muitos elogios. Eu tô lendo. Aqui no nosso chat, tá? Ai, que legal. Você, então, se você quiser fazer suas últimas palavras e considerações, as portas da UFSCar estão sempre abertas, com toda a nossa gratidão a você. Amém. Eu sou suspeito para falar de você, né? Porque, assim, aquela coisa que dizem, o santo bateu, né? Então... É muito bom quando isso acontece, né? A gente ter, acho que sintonia, sinergia, simpatia, né? E tudo em torno de um assunto específico, né? Que é a nossa área de atuação tão querida, né? E a gente sabe da importância dela. E para mim é sempre importante falar dessa área, sempre é um chamado, como eu te disse, né? Você pensa que acabou, mas não acabou, vamos ali falar um pouquinho. Eu trouxe aí, como eu disse, um recorte, procurei associar bastante experiências a questões de conceito, né? Tem tudo que eu falei, tudo que eu trabalhei, tem muita coisa conceitual, né? Tem sobre estigma, sobre a história da pessoa com deficiência, tem alguns livros que eu fucei aí, que a gente vai ajudando a gente no rolê, como diz a galera mais nova, né? E eu só agradeço o pessoal por ter participado, a galera que ficou até o final e que contribuiu com as falas, com as perguntas. Eu não acompanhei muito o chat aqui, porque eu estava aquela coisa de ter foco, né, no que estava falando, mas eu agradeço e espero que vocês aí trabalhem na área, que atuem, seja onde for, seja na academia, na escola, no parque, no buffet, na casa de vocês, onde vocês quiserem, né? Mas, acima de tudo, eu acho que fica um papel nosso, provocar as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. A gente não vai dar jeito para o mundo, a gente não vai resolver, a gente não vai dar a fórmula secreta, mas a gente pode provocar. Né? A gente pode provocar, e eu acho que esse é o grande lance da pesquisa e da área acadêmica, provocar as pessoas a pensarem. Obrigado, May.
Muito bom, querido. Nós que te agradecemos. Eu vou ficar à disposição da turminha aqui, que sempre tem algumas dúvidas, tá? Mas eu sei que seu tempo é precioso, se você fica à vontade para continuar com a gente ou para dar sequência aí para sua rotina, tá bom? Tá bem, eu vou deixar vocês aí. Obrigado, viu? Qualquer coisa, estamos aí. Beijão. Tchau, Até pessoal. logo. Obrigado. Tchau, tchau. Pode sair aqui. Deixa eu... Aí, bom, turminha. Deixa eu lembrar de interromper a gravação, né? Cadê meus ajudantes? Isso, interrompo a gravação.